Você gosta de histórias que arrepiam, lendas misteriosas e relatos que fazem a gente pensar duas vezes antes de apagar a luz? Então você está no lugar certo. Aqui nesse canal, cada vídeo é uma viagem pelo desconhecido, trazendo contos assustadores, curiosidades e mistérios que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com alguém que também adora uma boa história sombria. Assim, você ajuda a nossa comunidade a crescer e garante que não vai perder nenhum próximo relato. Primeiro relato: A Casa do Velho Sebastião. Relatado por Maria das Dores, 52 anos, natural de Petrolina, PE. Meu nome é Maria das Dores e durante 40 anos trabalhei como parteira no interior de Pernambuco. Já vi de tudo nessa vida. Ajudei mais de 300 crianças a virem ao mundo. Presenciei momentos de alegria e de desespero, vida e morte. Mas o que aconteceu numa noite de setembro de 2019 ainda me faz acordar em sobressalto, suando frio e com o coração disparado. Eu estava voltando de um parto extremamente difícil na fazenda dos Oliveira, que ficava a uns 15 quilômetros da minha casa. A mulher tinha tido complicações sérias, o bebê estava mal posicionado, com o cordão umbilical enrolado no pescoço e eu precisei usar toda a minha experiência para evitar uma tragédia. Durante 8 horas seguidas, lutei contra o tempo e contra as circunstâncias para trazer aquela criança ao mundo com vida. Quando finalmente consegui ouvir o primeiro choro do menino, já passava das 2 da madrugada. Precisei ficar mais um tempo para ter certeza de que mãe e filho estavam fora de perigo, aplicando os primeiros cuidados e orientando a família sobre os procedimentos dos próximos dias. A lua estava nova naquela noite, céu escuro como breu, sem uma única estrela visível por conta das nuvens densas que anunciavam chuva para os próximos dias. O ar estava pesado, úmido, com aquele cheiro característico de terra seca esperando a primeira chuva da estação. Minha lamparina a óleo balançava no guidão da bicicleta velha que me levava de volta para casa, fazendo círculos de luz fraca que mal iluminavam alguns metros à frente. O caminho era de terra batida, cheio de pedras soltas, buracos fundos cavados pela chuva de anos anteriores e raízes de árvores que faziam barulho assustador sobre as rodas da bicicleta. Naquela época, eu ainda tinha força nas pernas para pedalar aquelas distâncias todas sem grande dificuldade. Tinha criado meus 4 filhos sozinha depois que meu marido, José, morreu num acidente de trabalho numa obra da prefeitura. Uma viga de concreto caiu sobre ele quando estava ajudando a construir uma ponte na cidade vizinha. A profissão de parteira era o que me sustentava desde então, me dando independência e respeito na comunidade, mesmo sendo uma mulher viúva, numa sociedade que ainda via isso com certo preconceito. Conhecia cada centímetro daquela região como a palma da minha mão. Cada casa, cada família, cada recém-nascido que tinha ajudado a vir ao mundo, cada caminho e atalho que ligava uma propriedade à outra. Sabia onde ficavam os melhores poços de água, onde cresciam as plantas medicinais que usava nos meus tratamentos, onde moravam as mulheres mais experientes que me ensinaram os segredos da profissão quando eu ainda era jovem e inexperiente. Aquela estrada, em particular, eu percorri há mais de 20 anos, desde que comecei a atender os partos na região mais afastada do município. Sabia exatamente onde ficava cada curva perigosa, onde o terreno subia íngreme ou descia em declives traiçoeiros, onde havia pedras maiores que podiam derrubar uma pessoa da bicicleta se não tomasse cuidado, onde ficavam as pontes de madeira velha que balançavam perigosamente quando alguém passava por cima. Era como se meus pés conhecessem o caminho sozinhos, mesmo na escuridão mais completa. Durante esses anos todos, vi a região mudar drasticamente com o êxodo rural que atingiu todo o sertão. Famílias inteiras migraram para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, em busca de oportunidades de trabalho e estudo que o sertão não oferecia. Casas que antes eram cheias de vida, com crianças correndo no quintal e mulheres lavando roupa no tanque enquanto conversavam sobre os acontecimentos da semana, foram sendo abandonadas uma a uma, deixando para trás apenas lembranças e fantasmas do passado. Uma dessas casas era a do velho Sebastião, um homem que marcou a história da região. Sebastião tinha sido um homem respeitado e temido na comunidade durante décadas.
dono de um rebanho próspero de cabras e ovelhas, criador experiente de galinhas d'Angola que eram famosas por quilômetros de distância. Possuía um pedaço bom de terra onde plantava milho, feijão, melancia e outras culturas que alimentavam não só a sua família, mas também eram vendidas nas feiras da região. Era conhecido pela generosidade com os vizinhos nas épocas de seca, emprestando água do seu poço artesanal e dividindo alimentos com as famílias mais necessitadas. Mas a vida de Sebastião mudou completamente quando sua esposa, Dona Carmen, morreu de câncer no fígado, depois de uma longa e dolorosa batalha contra a doença. Eles tinham sido casados por mais de 30 anos, e ela era o centro da vida dele, a pessoa que dava sentido a tudo que ele fazia. Depois da morte dela, Sebastião se fechou cada vez mais em si mesmo, preferindo a companhia silenciosa dos animais à conversa dos vizinhos que vinham tentar consolá-lo. Seus 3 filhos, 2 homens e uma mulher, tinham migrado para São Paulo ainda jovens, em busca de trabalho nas fábricas que ofereciam salários fixos e a promessa de uma vida melhor na cidade grande. Vinham visitar o pai 1 ou 2 vezes ao ano, geralmente no Natal e no São João, sempre insistindo para ele vender a propriedade e ir morar com um deles na capital. Falavam sobre apartamentos com água encanada, luz elétrica, hospitais por perto, facilidades que Sebastião nunca teve na vida. Mas Sebastião sempre recusava essas propostas com firmeza. Dizia que nasceu naquela terra, conhecia cada palmo dela, cada árvore, cada pedra. Dizia que ia morrer ali, como seu pai e seu avô tinham morrido antes dele. "Meu lugar é aqui", costumava repetir. "Cidade grande é para quem nasceu para isso. Eu nasci para a terra." E foi exatamente isso que aconteceu. Em julho de 2015, numa sexta-feira que prometia ser um dia comum, Sebastião não apareceu na feira do sábado como sempre fazia religiosamente há mais de 20 anos. Sua barraca ficava sempre no mesmo local, perto da entrada principal, onde vendia ovos de galinha d'Angola, queijo de cabra caseiro e algumas verduras que plantava na horta atrás da casa. Dona Conceição, que vendia verduras na barraca ao lado da dele e era sua amiga há décadas, estranhou a ausência logo cedo da manhã. Seu Sebastião nunca faltou num dia de feira. Nem quando estava doente ele deixava de vir. Alguma coisa deve ter acontecido. No domingo, quando Sebastião também não apareceu na missa da manhã, outro compromisso que ele mantinha fielmente desde a morte da esposa, o velho Antônio, que morava na propriedade vizinha e era seu amigo de infância, reparou que as cabras de Sebastião estavam berrando muito, um som desesperado, que ecoava pela manhã silenciosa. Era um barulho diferente do normal, um lamento que parecia vir da alma dos animais. Foi aí que Antônio decidiu ir verificar, levando consigo mais 2 vizinhos que também estavam preocupados. Encontraram Sebastião morto na rede da varanda, a mesma rede em que ele costumava passar as tardes lendo a Bíblia e observando o movimento dos animais no terreiro. O corpo já estava em estado avançado de decomposição, inchado pelo calor e atacado pelos insetos. O médico da cidade, que veio constatar o óbito, disse que ele tinha morrido pelo menos 3 dias antes, provavelmente de infarto do miocárdio, sozinho, sem ninguém para socorrer ou ao menos segurar sua mão nos últimos momentos. As cabras estavam desesperadas de sede e fome. Algumas já tinham morrido de desidratação. Os cachorros que guardavam a propriedade estavam esqueléticos, sobrevivendo apenas da água suja que restava no fundo dos bebedouros. As galinhas d'Angola, famosas na região, estavam espalhadas mortas pelo terreiro, vítimas da falta de cuidados. O enterro foi simples, com poucas pessoas, realizado no cemitério da cidade numa tarde quente de julho. Os filhos vieram de São Paulo, organizaram um funeral com a ajuda dos vizinhos, choraram lágrimas que pareciam mais de culpa do que de saudade, e tentaram vender a propriedade rapidamente para voltar às suas vidas na cidade grande. Mas não conseguiram comprador. A região estava em crise, muitas famílias indo embora, pouco dinheiro circulando. A casa ficou abandonada, com tudo que pertencia a Sebastião ainda lá dentro. Móveis, roupas, utensílios, fotografias, lembranças de uma vida inteira. As cabras restantes foram distribuídas entre os vizinhos e o mato começou a tomar conta de tudo com a velocidade implacável da natureza do sertão. Naquela madrugada de setembro de 2019, eu pedalava devagar pela estrada escura para não tropeçar num buraco ou bater numa pedra solta. O ar estava parado, quente e úmido, típico das noites que antecedem as primeiras chuvas da estação.
Minha blusa estava grudada nas costas de tanto suor e eu já senti o cansaço das quase 10 horas que tinha passado na fazenda dos Oliveira, lidando com um parto complicado que quase terminou em tragédia. Minha mente ainda estava voltada para o trabalho da noite. Pensava na expressão de alívio no rosto da mãe quando finalmente ouvi o choro do bebê. No desespero do marido que ficou andando de um lado para o outro durante horas sem saber o que fazer. Pensava na responsabilidade que carregava sobre os ombros toda vez que uma nova vida dependia das minhas mãos e da minha experiência. Foi quando comecei a sentir um cheiro estranho no ar. No início, pensei que fosse algum animal morto pelo caminho, alguma res que tinha morrido de doença ou sede e ficado apodrecendo no pasto. No sertão, principalmente nas épocas de transição de estações, é comum encontrar bichos que morreram de causas naturais ou foram atacados por predadores. O cheiro de decomposição faz parte da vida por aqui, uma realidade que aprendemos a aceitar desde crianças. Mas esse cheiro era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Era doce e podre ao mesmo tempo, como fruta estragada misturada com algo que eu não conseguia identificar exatamente. Tinha uma nota de carne assada misturada com incenso queimado, um aroma que grudava na garganta e fazia o estômago revirar. Quanto mais eu pedalava na direção da minha casa, mais forte o cheiro ficava, até começar a me dar náusea e tonteira. Quando me aproximei da casa do velho Sebastião, percebi que o cheiro estava vindo exatamente daquela direção, carregado pelo vento fraco que começava a soprar das caatingas. A construção de taipa estava a uns 50 metros da estrada, cercada por mandacarus gigantes e xique-xiques que cresciam selvagens há 4 anos, criando uma barreira natural que dificultava a visão do interior da propriedade. O portão de madeira estava caído há tempo, as cercas de arame farpado todas enferrujadas e partidas em vários pontos. Sempre que passava por ali, mesmo durante o dia com o sol forte, eu sentia uma tristeza profunda no peito, uma melancolia que parecia emanar do lugar abandonado. Era como se o lugar guardasse toda a solidão e o sofrimento do velho que morreu sozinho, abandonado pelos filhos que escolheram a cidade grande, esquecido pelo mundo que continuou girando sem ele. A propriedade tinha um ar de desolação que tocava a alma de qualquer pessoa que passasse por perto. Mas naquela noite, algo estava completamente diferente da atmosfera de abandono que eu conhecia. Havia uma luz amarelada tremulando na janela da frente da casa. Parei a bicicleta no meio da estrada vazia e fiquei olhando fixamente na direção da propriedade, piscando várias vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisas por causa do cansaço. A luz era real, fraca, mas constante, como a chama de uma lamparina a querosene das antigas que ainda usávamos na região. Dançava suavemente atrás da janela suja, projetando sombras móveis nas paredes internas da casa que eu conseguia entrever através das frestas e buracos na estrutura deteriorada. Meu primeiro pensamento foi sobre os filhos de Sebastião. Será que um deles tinha voltado de São Paulo sem avisar ninguém? Talvez finalmente tivessem decidido cuidar da propriedade do pai, fazer uma limpeza geral, tentar vendê-la novamente. Mas não vi nenhum carro estacionado no terreiro da frente, nenhuma moto, nenhum sinal de que alguém tivesse chegado ali de fora da região. E aquele cheiro estava ficando cada vez mais insuportável. Era como se algo estivesse sendo cozido lá dentro da casa, mas não era o cheiro de comida normal que conhecíamos. Era algo podre, nauseante, que grudava na garganta e fazia os olhos lacrimejar. Um aroma que misturava putrefação com algo que estava sendo queimado, criando uma combinação que revirava o estômago. A curiosidade começou a falar mais alto que o medo e o bom senso. Depois de 40 anos como parteira, eu já tinha visto muita coisa na vida que testaria os nervos de qualquer pessoa. Já tinha entrado em casas onde pessoas tinham morrido sozinhas e ficado dias sem ser descobertas. Já tinha presenciado partos em condições precárias que fariam um médico da cidade desmaiar. Já tinha lidado com situações de vida e morte que me ensinaram a ter coragem diante do desconhecido. Resolvi me aproximar para investigar o que estava acontecendo naquela casa que deveria estar abandonada há anos. Desci da bicicleta com cuidado, tentando não fazer barulho que pudesse assustar quem quer que estivesse lá dentro. Encostei ela numa árvore na beira da estrada, amarrei com um pedaço de corda que sempre carregava e caminhei devagar pela trilha que levava à propriedade. A terra estava seca e dura sobre meus pés descalços, e cada passo fazia um ruído que parecia ecoar na noite silenciosa como um tambor. Galhos secos quebravam sob meu peso, e eu precisava desviar constantemente dos espinhos dos mandacarus e xique-xiques que invadiam o caminho, tornando a aproximação uma tarefa difícil e perigosa. O coração batia forte no meu peito, mas uma força estranha me empurrava na direção daquela casa. Era como se algo me puxasse,
uma curiosidade irresistível que superava qualquer instinto de autopreservação que eu pudesse ter. O cheiro ficava mais forte a cada passo, e a luz na janela parecia pulsar como se fosse um coração luminoso. Conforme me aproximava, consegui ver mais detalhes da estrutura abandonada. A porta da frente estava entreaberta, balançando levemente com o vento fraco que começava a soprar das caatingas. A madeira estava apodrecida, com grandes buracos onde os cupins tinham feito seus ninhos. A luz amarela vinha mesmo de dentro da casa, uma luz fraca e dançante que criava sombras móveis nas paredes descascadas e sujas que eu conseguia entrever através das frestas e buracos na estrutura deteriorada. E havia sons vindos do interior da casa. Não eram apenas os ruídos normais de uma construção velha estalando com a mudança de temperatura da madrugada. Eram sons claros de atividade humana. O barulho de panelas sendo mexidas no fogão, cadeiras sendo arrastadas pelo chão de terra batida, passos pesados andando de um lado para o outro pelos cômodos, o som abafado de alguém conversando sozinho. Era impossível. A casa estava abandonada há 4 anos. Não havia energia elétrica na propriedade desde a morte de Sebastião, não havia água encanada, não havia nada que pudesse sustentar a presença de uma pessoa viva ali. Cheguei até a janela lateral da casa e me escondi atrás de um pé de juazeiro que crescia bem próximo da parede de taipa. O tronco era grosso o suficiente para me esconder completamente, e as folhas faziam sombra sobre mim, me protegendo de ser vista por quem quer que estivesse lá dentro. De lá, conseguia ver o interior da casa através das frestas nas madeiras velhas da janela que não tinham vidro há anos. O que vi me deixou gelada até os ossos e fez minha alma se encolher de terror. Lá dentro, sentado tranquilamente à mesa da cozinha, como se fosse a coisa mais natural do mundo, estava o velho Sebastião. Não era possível. Sebastião tinha morrido há 4 anos. Eu mesma tinha ido ao enterro dele, tinha visto o caixão de madeira simples sendo baixado à terra no cemitério da cidade numa tarde quente de julho. Tinha consolado os filhos, que choravam lágrimas que pareciam mais de culpa do que de saudade genuína. Tinha conversado com os vizinhos que lembravam das qualidades do homem que se foi. Mas ali estava ele, com a mesma camisa xadrez vermelha e azul que sempre usava nos dias de feira, o mesmo chapéu de couro surrado na cabeça, a mesma barba grisalha desarrumada que nunca conseguia manter bem aparada. Estava mexendo numa tigela de barro escuro, como se estivesse jantando tranquilamente no conforto da sua própria casa. Seus movimentos eram lentos, quase mecânicos, como se fossem automáticos após décadas de repetição. Levava a colher de pau à boca com gestos medidos, mastigava devagar, sem pressa. Voltava a mexer na tigela com movimentos circulares. Era exatamente como eu me lembrava dele fazendo quando estava vivo, nos poucos momentos em que o visitei para cuidar de algum ferimento ou mal-estar que não requeria viagem até a cidade. Mas havia algo profundamente perturbador e errado com seu rosto. Mesmo na luz fraca e dançante da lamparina a querosene que estava sobre a mesa, eu conseguia ver que sua pele estava escura demais, manchada com placas de cores diferentes, com partes que pareciam estar literalmente apodrecendo e se desfazendo. Uma das bochechas estava completamente afundada, como se não houvesse mais carne ali embaixo, criando uma depressão sinistra que distorcia seus traços. O nariz parecia estar se desfazendo, com partes faltando que deixavam buracos escuros à mostra. E os cabelos, que sempre foram seu orgulho, estavam caindo aos pedaços, deixando partes grandes do couro cabeludo completamente à mostra, com manchas escuras que pareciam feridas abertas. E o cheiro que vinha da casa, meu Deus do céu, era absolutamente insuportável. Era o cheiro inconfundível de carne podre, de morte, de decomposição avançada, mas misturado de forma bizarra com o aroma de comida sendo cozida no fogão a lenha. Era como se alguém estivesse preparando uma refeição com ingredientes completamente estragados, uma combinação que fazia o estômago revirar e a cabeça girar. Fiquei ali parada, escondida atrás da árvore protetora, por vários minutos que pareceram horas. Minha mente racional tentava desesperadamente encontrar uma explicação lógica por que estava presenciando. Talvez fosse um morador de rua que tinha se abrigado na casa abandonada e estava usando as roupas velhas que pertenciam a Sebastião. Talvez fosse algum parente distante que eu não conhecia. Talvez eu estivesse tendo alucinações por causa do cansaço extremo das longas horas de trabalho.
Mas no fundo do coração, no lugar onde guardamos nossas certezas mais profundas, eu sabia que aquele era mesmo o velho Sebastião. Reconhecia seus gestos, sua postura, a forma como mexia a comida na tigela. Era ele, sem sombra de dúvida. De repente, ele parou completamente de comer e ficou imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. A colher ficou suspensa no ar, gotejando um líquido escuro que eu não conseguia identificar. Depois, muito lentamente, como se cada movimento custasse um esforço imenso, virou a cabeça na minha direção. Como se soubesse que eu estava ali, como se sentisse minha presença através das paredes, como se pudesse ouvir os batimentos desesperados do meu coração. Nossos olhos se encontraram através da janela rachada e suja. Mas não eram os olhos cansados e bondosos do Sebastião que eu conhecia quando estava vivo. No lugar dos olhos castanhos e melancólicos que me lembravam da tristeza que ele carregou depois da morte da esposa, havia duas cavidades escuras, profundas como poços sem fundo, que pareciam sugar toda a luz da lamparina e mergulhar o ambiente numa escuridão ainda mais profunda. Era como olhar para dois buracos que levavam para o nada, para o vazio absoluto, para um lugar onde não existia vida nem esperança. Ele me fitou por longos segundos, sem piscar, sem se mover, sem demonstrar qualquer expressão. Era como se estivesse estudando minha presença, decidindo o que fazer comigo. De repente, seus lábios se abriram, num sorriso largo demais para ser humano, impossível para qualquer pessoa viva. Os lábios se esticaram até quase alcançar as orelhas, rasgando a pele ressecada e criando fissuras que deixavam a carne viva à mostra. Mostrava dentes podres e amarelados, alguns completamente faltando, outros quebrados ao meio, criando um conjunto macabro que mais parecia a dentadura de um animal selvagem. As gengivas estavam completamente pretas, como se estivessem necrosadas há tempo, e de sua boca começou a escorrer um líquido viscoso e escuro que pingava na tigela de barro. Nunca senti tanto terror na minha vida inteira. O instinto de sobrevivência finalmente falou mais alto que a curiosidade. Saí correndo de volta para a bicicleta, tropeçando em pedras e raízes, rasgando a saia nos espinhos dos mandacarus, arranhando as pernas nas cercas de arame farpado, sem olhar para trás, nem por um segundo. Conseguia ouvir, às minhas costas, o som perturbador de uma cadeira sendo arrastada violentamente pelo chão de terra batida, como se ele tivesse se levantado da mesa rapidamente para me seguir. Montei na bicicleta com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o guidão. Pedalei o máximo que consegui, forçando as pernas até o limite, ignorando o cansaço que sentia nas costas e nos braços. A lamparina balançava violentamente com os movimentos bruscos, criando sombras dançantes na estrada que me faziam imaginar figuras sombrias me perseguindo pela escuridão. Só diminuía a velocidade quando vi as primeiras casas da minha rua, com as suas luzes de lamparina nas janelas e o cheiro familiar de comida sendo preparada para os trabalhadores que acordavam cedo. Cheguei em casa completamente sem fôlego, suada e em estado de choque profundo. Meu marido, José, ainda estava acordado, sentado na cadeira de balanço da varanda, preocupado com a minha demora inoportuna. "Mulher, que cara é essa? Parece que viu o próprio diabo em pessoa", disse ele quando viu meu estado. Contei tudo o que aconteceu, cada detalhe, cada segundo daquela experiência aterrorizante que ainda estava gravada na minha memória como ferro em brasa. José me ouviu em silêncio, mas eu podia ver no rosto dele que achava que eu estava imaginando coisas por causa do cansaço e do estresse do trabalho. Mas eu sabia com absoluta certeza que não tinha sido imaginação nem alucinação. Aquele cheiro nauseante ainda estava grudado nas minhas narinas, impregnado na minha roupa, na minha pele, na minha alma. Aqueles olhos vazios e profundos estavam gravados na minha memória como uma marca de ferro quente. E aquele sorriso impossível, aquele sorriso macabro assombrava os meus pensamentos como um pesadelo acordado. No dia seguinte, assim que o sol nasceu e iluminou completamente a região, resolvi voltar ao local com testemunhas. Não conseguiria ficar em paz sem entender o que realmente tinha acontecido naquela madrugada. Pedi para o meu vizinho Antônio e para o meu compadre Zé Maria para me acompanharem. Expliquei que tinha visto movimentação na casa do velho Sebastião e queria verificar se não era algum invasor aproveitando-se da propriedade abandonada.
Os dois aceitaram me acompanhar, mais por curiosidade e por vontade de ajudar do que por realmente acreditar na minha história da noite anterior. Chegamos à propriedade por volta das 8 da manhã, quando o sol já estava forte o suficiente para iluminar cada canto da casa abandonada. À luz do dia, a construção parecia ainda mais decadente e assombrada do que eu me lembrava. As paredes de taipa estavam rachadas e desmoronando, com grandes buracos onde a chuva e o vento tinham levado pedaços inteiros do reboco ao longo dos anos. O telhado de barro tinha várias telhas quebradas ou faltando. Algumas árvores pequenas tinham crescido dentro da própria estrutura da casa, criando uma visão quase surrealista. Entramos pela porta da frente, que estava meio emperrada pela ferrugem das dobradiças e pela madeira inchada da umidade. O interior da casa estava exatamente como qualquer pessoa esperaria de um lugar abandonado há 4 anos. Poeira cobrindo absolutamente tudo numa camada espessa. Teias de aranha nos cantos e entre os móveis. Dejetos de morcegos espalhados pelo chão de terra batida. Móveis velhos cobertos por panos sujos que tinham virado ninhos de insetos. A cozinha era um ambiente pequeno e escuro, com um fogão a lenha completamente enferrujado, uma pia de pedra rachada ao meio e uma mesa de madeira tosca no centro do cômodo. Era exatamente ali, naquela mesa simples, que eu tinha visto Sebastião jantando na madrugada anterior. Na mesa havia apenas uma tigela de barro rachada em vários pontos, suja de terra e coberta por uma camada espessa de poeira que parecia ter estado ali desde que a casa foi abandonada. Esquecida, como tudo mais no local. Mas foi quando eu olhei com mais atenção para o chão da cozinha que meu sangue gelou novamente. Ao redor da mesa, na poeira acumulada durante anos, havia pegadas perfeitamente nítidas. Eram pegadas frescas, feitas há poucas horas, ainda com contornos definidos que não tinham sido apagados pelo vento ao longo dos anos. Marcas claras de botinas de couro, exatamente do tipo que o velho Sebastião sempre usava quando ia à feira ou à igreja. As pegadas formavam um padrão circular ao redor da mesa, como se alguém tivesse caminhando em volta dela várias e várias vezes, num ritual estranho e perturbador. Antônio e Zé Maria também viram as pegadas imediatamente. Os 3 ficamos em silêncio por vários minutos, tentando processar o que aquilo significava, tentando encontrar uma explicação lógica para a presença daquelas marcas numa casa que deveria estar vazia há anos. Deve ter sido algum malandro que invadiu a casa ontem à noite, disse Antônio, mas sua voz estava insegura e trêmula. Talvez alguém que conhecia o velho e veio buscar alguma coisa de valor que possa ter ficado escondida na casa. Mas eu sabia que não havia nada de valor naquela casa abandonada. Os filhos de Sebastião tinham levado tudo o que prestava quando vieram para o enterro. E além disso, as pegadas eram exatamente do tamanho dos pés de Sebastião. Eu me lembrava bem porque, algumas vezes, quando ele estava doente com diabetes, eu tinha que ajudar a calçar as botinas nos pés inchados dele, sempre reclamando que os sapatos estavam apertados. E o cheiro, aquele cheiro doce, podre, ainda impregnava o ambiente da cozinha. Era mais fraco que na noite anterior, mas ainda estava lá, principalmente na área ao redor da mesa. Vinha de lugar nenhum específico, como se estivesse suspenso no ar, como se fizesse parte da própria atmosfera do lugar. Zé Maria encontrou mais evidências perturbadoras na área do fogão a lenha. Na boca do forno havia cinzas frescas misturadas com pedaços de carvão que ainda tinham um calor residual. Quando ele colocou a mão perto, conseguia sentir uma temperatura morna emanando do interior. "Isso aqui foi usado ontem à noite", disse ele, tocando as cinzas com cuidado. Mais perturbador ainda foi o que encontramos na pia de pedra. Havia restos de comida espalhados, mas não era comida normal. Eram pedaços de carne que tinham uma coloração estranha, meio esverdeada, que exalavam um cheiro nauseante. Ossos que pareciam ter sido roídos com uma força descomunal, quebrados e rachados de forma que nenhum ser humano conseguiria fazer. E manchas escuras que pareciam sangue coagulado, mas tinham uma consistência viscosa e um cheiro doce demais para ser sangue de qualquer animal que conhecíamos. "Que tipo de bicho come uma coisa dessas?", murmurou Zé Maria, cobrindo o nariz com a camisa. Mas o mais assustador de tudo foi o que encontramos no quarto principal, onde Sebastião costumava dormir quando estava vivo. A cama ainda estava lá,
Uma estrutura simples de madeira com um colchão de palha que tinha sido atacado pelos cupins ao longo dos anos. Os lençóis estavam amarelados e sujos, mas havia algo que nos fez parar na porta do quarto com o coração acelerado. Os lençóis estavam amassados, com marcas claras de que alguém tinha dormido ali recentemente. A depressão no colchão ainda conservava o formato de um corpo, e no travesseiro havia uma marca profunda da cabeça, uma depressão que ainda mantinha alguns fios de cabelo grisalho grudados no tecido gasto. Cabelos idênticos ao que Sebastião tinha quando estava vivo, da mesma cor, da mesma textura grossa e ressecada pelo sol do sertão. Mas o mais perturbador era que os cabelos pareciam ter sido arrancados à força, com pedacinhos de couro cabeludo ainda grudados nas raízes. Era como se alguém estivesse literalmente se desfazendo, perdendo pedaços de si mesmo cada vez que encostava a cabeça no travesseiro. Encontramos também, espalhadas pela casa, outras evidências impossíveis de explicar. Roupas velhas de Sebastião estavam espalhadas no chão, como se tivessem sido usadas recentemente e depois jogadas com desleixo. Todas tinham o mesmo cheiro nauseante que impregnava toda a casa, e algumas tinham manchas escuras que pareciam fluidos corporais em decomposição. Na sala, a cadeira favorita de Sebastião, uma cadeira de balanço que ele mesmo tinha feito décadas atrás, ainda balançava levemente. O movimento era suave, mas constante, e não havia vento suficiente dentro da casa para justificar aquele balanço contínuo. No quintal dos fundos, descobrimos mais sinais perturbadores. Havia pegadas frescas na terra ao redor do poço, como se alguém tivesse caminhado por ali durante a madrugada. E quando olhamos dentro do poço, que estava seco há anos, vimos ossos de animais espalhados no fundo. Mas não eram ossos antigos, eram ossos frescos com restos de carne ainda grudados, como se bichos tivessem sido jogados lá dentro recentemente. "Maria", disse Antônio com a voz trêmula, "acho que a gente melhor sair daqui. Tem alguma coisa muito errada nesse lugar." Saímos da propriedade em silêncio, todos profundamente perturbados com o que tínhamos visto. Durante o caminho de volta, Antônio e Zé Maria tentaram encontrar explicações racionais para tudo aquilo. Falaram sobre invasores, moradores de rua, possibilidade de algum parente distante ter voltado para cuidar da propriedade. Mas as vozes deles estavam inseguras, e eu podia ver nos olhos de ambos que eles também estavam assustados. Eu não disse nada durante o caminho. Sabia que não adiantaria insistir na minha versão dos fatos. Sabia que eles precisavam processar aquela experiência do jeito deles, encontrar suas próprias explicações para conseguir dormir à noite. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha visto Sebastião na noite anterior, tinha olhado diretamente nos buracos escuros que tinham substituído seus olhos, tinha visto aquele sorriso impossível se formar no rosto em decomposição. As evidências que encontramos na casa apenas confirmavam o que eu já sabia no fundo do coração. O velho Sebastião não tinha partido quando morreu. Estava preso naquela casa, condenado a repetir eternamente as ações de seus últimos dias de vida. Jantando sozinho na mesa da cozinha, caminhando pelos cômodos vazios, dormindo numa cama que agora era apenas um ninho de lembranças e fantasmas, cozinhando refeições macabras no fogão a lenha, se alimentando de coisas que os vivos não deveriam nem imaginar. Nos dias seguintes, tentei manter uma rotina normal, atendendo meus pacientes, cuidando da minha família, tentando esquecer o que tinha presenciado. Mas era impossível tirar aquela experiência da cabeça. Toda noite, quando fechava os olhos, via o rosto decomposto de Sebastião me olhando através da janela rachada. Comecei a ter pesadelos constantes. Sonhava que estava de volta naquela casa, sentada à mesa com Sebastião, comendo da mesma tigela de barro enquanto ele sorria com aquele sorriso largo demais. Acordava suada, com o gosto de carne podre na boca, como se realmente tivesse participado daquelas refeições macabras. Durante o dia, tentava me convencer de que tudo não passava de coincidências, cansaço, imaginação. Mas à noite, quando a escuridão tomava conta do sertão, eu sabia que lá estava Sebastião, continuando sua existência impossível naquela casa abandonada. Nunca mais passei por aquela estrada durante a madrugada. Sempre que preciso ir àquela região para algum parto ou consulta médica, espero o sol nascer completamente ou peço carona para alguém que tenha carro.
E quando as pessoas perguntam por que mudei minha rotina, eu apenas digo que aquela estrada ficou perigosa no escuro, que tem muito buraco e é fácil se acidentar. Porque algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas com quem não está preparado para recebê-las. Há forças neste mundo que nossa ciência não consegue explicar, energias que nossa mente racional não consegue compreender. E quando nos deparamos com essas forças, quando somos testemunhas de fenômenos que desafiam tudo que aprendemos sobre vida e morte, a única sabedoria é aceitar humildemente que existem mistérios que devem permanecer mistérios. A casa do velho Sebastião continua lá até hoje, abandonada oficialmente, tomada pelo mato que cresce selvagem. Mas às vezes, quando passo por perto durante o dia, principalmente quando o vento sopra na direção certa, juro que sinto aquele cheiro doce e podre sendo trazido pela brisa. E à noite, os vizinhos mais próximos, que moram a quilômetros de distância, dizem que ainda veem uma luz fraca tremulando na janela da frente. Uma luz que dança como se fosse uma chama viva. Alguns lugares, eu aprendi, guardam mais do que apenas lembranças de quem viveu ali. Guardam presenças, energias, pedaços de alma que ficaram presos entre os mundos dos vivos e dos mortos. E algumas dessas presenças é melhor que sejam deixadas em paz, respeitadas à distância, evitadas como nossos antepassados nos ensinaram a fazer através das gerações. Porque nem todos os mortos encontram o descanso eterno que merecem depois de uma vida de trabalho e sofrimento. E nem todos os que ficam presos entre os mundos têm boas intenções com os vivos que se aventuram em seus domínios sombrios. Segundo o relato, a Fazenda dos Convites Eternos. Relatado por João Batista Silva, 45 anos, caminhoneiro de Juazeiro, Bahia. Meu nome é João Batista, mas todo mundo me conhece como João Boiadeiro, apelido que ganhei depois de anos transportando gado pelo Nordeste inteiro. Há 23 anos dirijo caminhão pelas estradas do sertão, levando mercadoria de um estado para o outro, conhecendo cada cidade, cada vila, cada fazenda perdida no meio do nada. Já rodei mais de 2 milhões de quilômetros nessas estradas de terra e asfalto, já vi paisagens que tiram o fôlego e também coisas que preferiria esquecer para sempre. Trabalho principalmente no trajeto entre Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, mas também faço fretes para Recife, Fortaleza, Salvador, dependendo da demanda e do preço que oferecem. É uma profissão dura, que exige que você passe dias longe de casa, dormindo na cabine do caminhão, comendo em botecos de beira de estrada, lidando com todo tipo de perigo que essas estradas oferecem. Mas o que aconteceu comigo numa madrugada de março de 2021 foi algo que mudou completamente minha forma de ver o mundo e de entender os mistérios que existem nesse sertão imenso. Eu estava voltando de uma entrega em Recife, carregado com produtos agrícolas que precisavam chegar em Juazeiro antes do meio-dia do dia seguinte. Era uma carga pesada, uns 15 mil quilos de equipamentos para irrigação, e eu dirigia devagar para não forçar demais o motor do meu Scania velho, que já tinha mais de 500 mil quilômetros rodados, mas ainda me servia fielmente. Era uma noite escura, sem lua, com nuvens cobrindo as estrelas. O tipo de noite que os caminhoneiros conhecem bem. Silenciosa, solitária, onde o único som é o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Eu dirigia há mais de 8 horas seguidas, parando apenas para abastecer e comer alguma coisa, ansioso para chegar em casa e descansar pelo menos algumas horas antes da próxima viagem. Estava numa estrada secundária que cortava uma região rural entre Petrolina e Juazeiro. Uma área que eu conhecia bem depois de anos fazendo aquela rota. Era uma região de fazendas antigas, muitas abandonadas depois que as famílias migraram para a cidade ou venderam as terras para grandes empresas do agronegócio. Propriedades que um dia foram prósperas, com casa grande, senzala, currais cheios de gado, hoje eram apenas ruínas cobertas pelo mato. Por volta das 2h30 da madrugada, senti que o caminhão começou a puxar ligeiramente para a direita. Conhecia bem aquele sinal. Pneu furado. Era o tipo de problema que todo caminhoneiro enfrenta regularmente, especialmente nas estradas secundárias cheias de pedras soltas e buracos que podem perfurar facilmente um pneu carregado. Parei no acostamento e desci para verificar os pneus. Como suspeitava, o pneu traseiro direito estava completamente murcho, provavelmente furado por algum prego ou pedra pontiaguda. Não era nada demais, eu sempre carregava estepe e ferramentas para esse tipo de situação, mas seriam pelo menos 1 hora de trabalho debaixo do caminhão, numa estrada deserta, no meio da madrugada.
Peguei o macaco hidráulico, a chave de roda e comecei o trabalho de trocar o pneu. Era um processo que eu já tinha feito centenas de vezes, mas sempre demorado e cansativo, especialmente com uma carga pesada que dificultava o levantamento do caminhão. O suor escorria pelo meu rosto, mesmo com o frio da madrugada, e eu me concentrava no trabalho para não pensar na solidão daquela estrada vazia. Foi quando comecei a ouvir música ao longe. No início pensei que fosse outro caminhão se aproximando com um rádio ligado alto. Era comum encontrar colegas que gostavam de dirigir ouvindo música sertaneja ou forró para espantar o sono e a solidão da estrada. Mas conforme prestava mais atenção, percebi que o som não vinha da direção da estrada. Vinha de uma propriedade que ficava a uns 100 metros de onde eu estava, do outro lado da cerca de arame farpado. Era uma fazenda que eu já tinha visto muitas vezes durante o dia, sempre abandonada, com um casarão antigo no meio de um terreno cercado por árvores velhas. A construção era imponente, do tipo que se via nas fazendas ricas do século passado. 2 andares, varanda ampla, colunas de tijolo, telhas francesas, mas há anos estava claramente abandonada, com janelas quebradas, mato crescendo ao redor, portões enferrujados. Só que naquela madrugada, a fazenda parecia ter voltado à vida. Havia luzes acesas em várias janelas do casarão, uma iluminação amarelada que dançava como se fossem lamparinas ou velas. E a música que eu estava ouvindo vinha de lá, acompanhada por outros sons que começaram a ficar mais nítidos conforme eu prestava atenção. Conversas animadas, gargalhadas, o barulho de pratos e copos, como se houvesse uma festa em pleno andamento. Parei o que estava fazendo e fiquei escutando por alguns minutos. A música era antiga, do tipo que meu avô costumava ouvir. Valsas, tangos, música de salão dos anos 1940 ou 1950. Entre as melodias, conseguia distinguir vozes de pessoas conversando, rindo, cantando junto com a música. Risadas cristalinas de mulheres, vozes graves de homens, gritos de alegria e comemoração. Uma festa em plena madrugada, numa fazenda abandonada, no meio do nada, a quilômetros da cidade mais próxima. Terminei de trocar o pneu, mas minha curiosidade estava falando mais alto que a sensatez. Guardei as ferramentas e, em vez de seguir viagem imediatamente, resolvi me aproximar da cerca para ver melhor o que estava acontecendo. Atravessei a pista vazia e cheguei até o arame farpado que separava a estrada da propriedade. De lá, conseguia ver o casarão com muito mais clareza. Realmente havia luzes em várias janelas do casarão e sombras se movendo lá dentro como se dezenas de pessoas estivessem circulando pelos cômodos. A música estava mais nítida agora e eu conseguia distinguir perfeitamente uma voz feminina cantando uma cantiga antiga que minha avó costumava cantarolar quando eu era criança. O jardim ao redor do casarão, que durante o dia parecia completamente tomado pelo mato, agora estava iluminado por tochas ou lamparinas que criavam círculos de luz dourada. Conseguia ver pessoas caminhando pelos caminhos, casais dançando na varanda, grupos conversando animadamente nos bancos de pedra. De repente, como se alguém tivesse ligado a um gerador potente, todas as luzes do casarão se acenderam ao mesmo tempo. O prédio inteiro ficou iluminado como se fosse dia, cada janela brilhando intensamente, cada cômodo revelando atividade intensa. A música parou abruptamente, criando um silêncio repentino que contrastava violentamente com a festividade de segundos antes. Foi quando vi as pessoas na varanda do primeiro andar. Eram umas 15 ou 20 pessoas, todas vestidas com roupas de época que pareciam saídas de um filme antigo. Os homens usavam ternos escuros elegantes, coletes, chapéus de feltro, alguns com cartolas. As mulheres vestiam vestidos longos com babados, corpetes apertados, luvas que chegavam até os cotovelos, chapéus ornamentados com plumas. Era como se uma festa dos anos 1940 ou 1950 tivesse sido transportada intacta para o século XXI. Todos estavam parados, completamente imóveis, como se fossem estátuas dispostas em poses elegantes. E mesmo estando a uns 100 metros de distância, senti que todos aqueles olhos estavam fixos diretamente em mim, estudando a minha presença, avaliando se eu era bem-vindo àquela celebração estranha. Um frio percorreu minha espinha, mesmo com o calor abafado da madrugada sertaneja. Havia algo profundamente perturbador naquela cena. Uma sensação de que estava presenciando algo que não deveria estar acontecendo, algo que desafiava as leis naturais do mundo. Então, uma das mulheres na varanda, uma figura elegante vestida com um vestido azul escuro que brilhava sobre as luzes, levantou lentamente o braço direito e acenou para mim.
O movimento foi gracioso, quase cerimonial, como um convite silencioso para que eu me aproximasse e me juntasse à festa estranha. Foi aí que percebi algo que fez o meu sangue gelar completamente. Nenhum deles tinha rosto. Onde deveria estar o rosto de cada pessoa, olhos, nariz, boca, traços humanos, havia apenas uma superfície lisa e escura, como se tivessem sido apagados por uma força sobrenatural. Mas eu podia sentir que me observavam. Senti o peso daqueles olhares inexistentes penetrando minha alma, estudando cada movimento meu com uma intensidade que me deixava paralisado. A mulher que tinha acenado começou a descer lentamente os degraus da varanda, seus passos ecoando no silêncio da noite como batidas de um coração gigante. Caminhava com uma elegância sobrenatural, o vestido azul flutuando ao redor das pernas como se fosse de água. Os outros permaneceram na varanda, mas todos pareciam acompanhar seus movimentos. Todas aquelas cabeças sem rosto se virando em perfeita sincronia. Ela caminhava diretamente na minha direção, atravessando o jardim iluminado com passos medidos e determinados. Mesmo sem poder ver seu rosto, eu sabia que ela estava sorrindo. Sabia que estava se preparando para me fazer um convite que eu não deveria aceitar em hipótese alguma. Não esperei para descobrir o que ia acontecer quando ela chegasse até a cerca. Corri de volta para o caminhão como se o próprio demônio estivesse me perseguindo. Liguei a ignição com as mãos tremendo e acelerei o máximo que pude na direção de Juazeiro. Pelo retrovisor vi que todas as luzes do casarão se apagaram simultaneamente, mergulhando a propriedade em uma escuridão absoluta, como se nada tivesse acontecido. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir no meu peito. Dirigi os 40 quilômetros restantes até Juazeiro sem parar nenhuma vez, verificando constantemente o retrovisor para ter certeza de que não estava sendo seguido por alguma coisa que eu não conseguiria explicar. Cheguei na cidade ainda tremendo de medo e adrenalina. Descarreguei a mercadoria em tempo recorde, mesmo com as mãos trêmulas, e fui direto ao posto de combustível conversar com outros caminhoneiros que costumavam fazer ponto ali durante a madrugada. Queria saber se alguém conhecia a história daquela fazenda, se alguém já tinha presenciado algo parecido com o que eu tinha visto. Fui aí que conheci Severino Bezerra, um caminhoneiro veterano com mais de 30 anos de estrada, conhecido por toda a região como alguém que sabia todas as histórias e lendas das estradas do Nordeste. Severino era um homem de uns 60 anos, cabelos completamente brancos, rosto queimado de sol, mas olhos ainda vivos e atentos. Rapaz, ele disse, depois de ouvir minha história, você passou pela Fazenda Santa Rita? Meu Deus do céu, aquilo ali é assombrado desde que eu era menino e acompanhava meu pai nas viagens de caminhão. Severino me contou então a história que explicava tudo o que eu tinha presenciado naquela madrugada. A Fazenda Santa Rita tinha pertencido, nas décadas de 1930 e 1940, ao coronel Antônio Marques da Silva, um dos homens mais ricos e poderosos da região. Dono de milhares de hectares de terra, rebanhos imensos e influência política que se estendia até a capital do estado, o coronel era conhecido tanto pela riqueza quanto pela crueldade com que tratava seus empregados e agregados. O casarão da fazenda era famoso em toda a região pelas festas grandiosas que o coronel oferecia regularmente. Eram celebrações que duravam dias inteiros, com convidados vindos de outros estados, música importada da capital, comida e bebida em abundância. Mas essas festas também eram conhecidas pela violência e pelos excessos que aconteciam durante as comemorações. Dizem que o coronel era um homem sem escrúpulos, continuou Severino. Nas festas dele qualquer coisa podia acontecer. Havia muito álcool, muito dinheiro e também muita violência. Convidados que desapareciam durante a noite, empregados que eram mortos por qualquer motivo, mulheres que eram abusadas e depois silenciadas para sempre. A reputação sinistra da Fazenda Santa Rita cresceu durante anos, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o coronel, que tinha proteção de políticos influentes e de jagunços bem armados. As festas continuaram acontecendo regularmente, sempre com os mesmos excessos, sempre com as mesmas histórias de violência que eram abafadas pelo poder e pelo dinheiro. Até que em junho de 1943, durante uma dessas festas regadas a álcool e violência, aconteceu uma tragédia que mudou para sempre a história da região. Foi numa noite de São João, disse Severino, acendendo um cigarro e olhando para o horizonte como se pudesse ver a cena se desenrolando à distância. A festa estava no auge, com mais de 100 convidados, música ao vivo, fogos de artifício, tudo que você pode imaginar. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava. Naquela noite, por volta das 2 da madrugada, houve um incêndio devastador no casarão.
As chamas começaram no salão principal, onde a maioria dos convidados estava dançando e bebendo, e se espalharam rapidamente por toda a estrutura de madeira da construção. Em poucos minutos, o casarão inteiro estava tomado pelo fogo. O que deveria ter sido um acidente trágico se tornou uma catástrofe sem precedentes. As portas principais ficaram bloqueadas por algum motivo que nunca foi esclarecido. Alguns diziam que eram muito pesadas, outros que tinham emperrado com o calor, outros ainda sussurravam que tinham sido trancadas propositalmente de fora. Mais de 25 pessoas morreram queimadas vivas naquela noite, incluindo o próprio Coronel Antônio, sua família, convidados ilustres de outros estados, músicos que tinham sido contratados para animar a festa. Os corpos foram encontrados amontoados nas portas e janelas, numa cena de desespero que chocou toda a região. Mas o mais estranho, continuou Severino, baixando a voz como se alguém pudesse estar nos ouvindo, é que muita gente da região disse que o incêndio não foi acidental. Dizem que foi vingança divina pelos crimes que o coronel cometeu durante anos, uma punição pelos pecados que ele e seus convidados praticaram durante aquelas festas. A propriedade foi completamente abandonada depois da tragédia. Os herdeiros do coronel venderam tudo rapidamente e se mudaram para longe da região, querendo esquecer a história da família. O casarão foi parcialmente reconstruído anos depois, mas nunca mais foi habitado. Tornou-se uma ruína que assombrava a paisagem local, um lembrete constante da tragédia que aconteceu naquela noite de São João. E desde então, disse Severino, acendendo um cigarro e olhando para o horizonte como se pudesse ver a cena se desenrolando à distância, muitos caminhoneiros, viajantes e moradores da região relataram ter visto luzes e ouvido música vinda do casarão, sempre à noite, sempre nas madrugadas, como se a festa de 1943 não tivesse realmente terminado. Severino me contou que conhecia pelo menos uma dúzia de caminhoneiros que tinham passado por experiências parecidas com a minha. Alguns tinham visto as luzes, outros tinham ouvido a música, alguns poucos tinham visto as pessoas na varanda. Mas havia também histórias mais perturbadoras de pessoas que aceitaram o convite silencioso e se aproximaram da propriedade. A maioria dessas pessoas nunca mais foi vista na região, disse Severino, com uma seriedade que me fez engolir seco. Simplesmente desaparecem, como se tivessem sido absorvidos pela festa que nunca termina. Dizem que eles estão sempre procurando novos convidados para substituir os que se cansaram de dançar. Essa informação me deixou ainda mais assustado. Pensei na mulher de vestido azul que tinha descido da varanda na minha direção, no convite silencioso que ela tinha me feito e no que poderia ter acontecido se eu não tivesse corrido de volta para o caminhão a tempo. Você teve muita sorte, disse Severino, terminando o cigarro e jogando a bituca no chão. A maioria das pessoas que para investigar aquelas luzes nunca mais consegue resistir à tentação de aceitar o convite. É como se houvesse uma força sobrenatural que atrai os vivos para se juntarem aos mortos na festa eterna. Nos meses seguintes, conversei com outros caminhoneiros veteranos da região e ouvi dezenas de histórias parecidas. Havia um padrão claro. Pessoas dirigindo sozinhas durante a madrugada, problemas mecânicos que as forçavam a parar na altura da fazenda Santa Rita, luzes e música vinda do casarão abandonado, figuras elegantes na varanda fazendo convites silenciosos. Alguns tinham sido espertos como eu e fugido na primeira oportunidade. Outros tinham ficado observando por mais tempo, fascinados pela cena impossível. E alguns poucos tinham aceitado o convite e se aproximado da propriedade, nunca mais sendo vistos na região. A partir daquela noite, mudei completamente minha rota entre Juazeiro e Petrolina. Sempre que preciso fazer aquele trajeto, tomo a estrada principal, mesmo sendo mais longa e com mais trânsito. E quando outros caminhoneiros comentam sobre a estrada secundária que passa pela fazenda Santa Rita, eu sempre dou o mesmo aviso que Severino me deu naquela madrugada no posto de combustível. Se vocês passarem por lá e ouvirem música, se virem luzes no casarão, não parem para investigar. Não aceitem o convite, mesmo que pareça irresistível. Acelerem o máximo que puderem e só parem quando chegarem na cidade mais próxima. Porque algumas curiosidades podem custar muito mais caro do que conseguimos imaginar. E algumas festas, uma vez que começam, podem nunca mais terminar para quem aceita participar delas. Desde aquela experiência, sempre que passo pela região durante o dia e vejo o casarão abandonado no meio da propriedade tomada pelo mato, me lembro da noite em que vi aquelas figuras na varanda, da música que ecoava pela madrugada silenciosa,
da mulher de vestido azul que desceu os degraus para me fazer um convite que poderia ter mudado minha vida para sempre. E me pergunto quantas pessoas ao longo dos anos aceitaram esse convite e agora fazem parte da festa eterna que acontece na Fazenda Santa Rita. Quantos viajantes solitários, caminhoneiros cansados, pessoas perdidas na estrada se juntaram aos convidados originais daquela tragédia de 1943, condenados a repetir para sempre uma celebração que terminou em morte e horror? Porque no sertão aprendi que o tempo às vezes funciona de forma diferente. O passado pode invadir o presente sem avisar. Os mortos podem continuar suas atividades como se nada tivesse mudado, e os vivos podem ser atraídos para participar de eventos que deveriam ter terminado décadas atrás. A Fazenda Santa Rita continua lá, oficialmente abandonada, tomada pelo mato e pelas sombras. Um monumento silencioso para uma festa que nunca terminou. E eu sei com uma certeza que gela a alma que os convites ainda estão sendo feitos. Todas as noites, as figuras sem forma aparecem na varanda, esperando pelo próximo viajante cansado, pela próxima alma curiosa que cometerá o erro de parar. Eles oferecem uma dança, uma celebração, uma eternidade de horror da qual não há escapatória. E no silêncio do sertão, se você escutar com atenção, ainda pode ouvir a música distante, um eco fantasma de uma noite de São João que se recusa a morrer. Terceiro relato. A herança de poeira e súplica. Relatado por Carlos Eduardo, 31 anos, fotógrafo de Recife, Pernambuco. Meu nome é Carlos Eduardo, e a fotografia não é apenas minha profissão, é minha obsessão. Especialmente a fotografia de lugares abandonados. Há uma beleza melancólica em ruínas, uma poesia silenciosa na decadência que sempre me atraiu. Eu viajo pelo Brasil em busca de estruturas esquecidas pelo tempo, tentando capturar as histórias que suas paredes rachadas e seus objetos empoeirados têm para contar. Meu trabalho já me levou a hospitais psiquiátricos desativados, a estações de trem fantasmas e a vilas inteiras engolidas pela vegetação. Eu achava que já tinha visto de tudo, que estava imune ao arrepio que esses lugares podem provocar. Estava enganado. Em maio de 2022, ouvi falar de uma propriedade peculiar no sertão da Paraíba, perto da divisa com o Ceará. A história era vaga, fragmentada, como a maioria das lendas locais. Falava de uma casa de fazenda que foi abandonada às pressas nos anos 70, após a morte súbita de toda a família que lá vivia. O patriarca, um homem conhecido como Coronel Anísio, era um agiota temido que construiu sua fortuna sobre a desgraça alheia. Diziam que ele guardava o dinheiro e os contratos, muitas vezes títulos de terra tomados por dívidas irrisórias, num cofre escondido em algum lugar da casa. A lenda contava que a família, Anísio, sua esposa e seus 2 filhos adolescentes, morreu da noite para o dia de uma doença misteriosa que nenhum médico da época soube explicar. Os corpos foram encontrados dias depois, já em estado de decomposição, por um vizinho que estranhou o silêncio. Desde então, a casa ficou intocada. Ninguém teve coragem de reivindicar a propriedade, nem mesmo os parentes distantes, temendo a maldição que pairava sobre ela. Para um fotógrafo como eu, era o prato cheio. Uma cápsula do tempo, um cenário de tragédia congelado por 5 décadas. Levei 2 semanas planejando a expedição. Estudei mapas antigos, conversei com historiadores locais por telefone e preparei meu equipamento. 2 câmeras, várias lentes, um drone para tomadas aéreas e, claro, lanternas potentes e um kit de primeiros socorros. Parti de Recife numa manhã de sábado, dirigindo meu 4x4, sentindo a paisagem úmida do litoral se transformar lentamente na vegetação seca e espinhosa da Caatinga. Após quase 8 horas de viagem, deixei o asfalto e entrei numa estrada de terra vermelha, esburacada e mal sinalizada. O sol do fim de tarde pintava o céu com tons de laranja e roxo, e o calor começava a diminuir. Encontrei a porteira da fazenda, ou o que restou dela. 2 pilares de alvenaria com o nome Fazenda Boa Esperança, quase ilegível, e um portão de ferro retorcido e enferrujado, caído no chão como um esqueleto de animal. A casa principal surgiu no fim de um caminho ladeado por mandacarus que pareciam sentinelas. Era exatamente como eu imaginava, talvez ainda mais impressionante. Uma construção de 2 andares, com paredes de um branco encardido e rachado, janelas de madeira escura, muitas delas sem vidros, como olhos vazios. Uma varanda circundava o andar térreo, sustentada por colunas que descascavam, revelando os tijolos por baixo.
O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo farfalhar do vento nos galhos secos. Decidi montar meu acampamento a uma distância segura da casa, uns 100 metros. A noite no sertão chega rápido e eu queria aproveitar a hora mágica do crepúsculo para as primeiras fotos. Enquanto a escuridão descia, a casa parecia ganhar vida própria. As sombras se alongavam e dançavam, e cada janela escura parecia um portal para o desconhecido. Fiz algumas fotos externas espetaculares, com a silhueta da casa contra o céu estrelado do sertão, que é de uma clareza indescritível. Por volta das 9 da noite, comi uma refeição fria e me preparei para dormir na barraca. A excitação pelo que eu encontraria dentro da casa no dia seguinte me mantinha alerta. Foi quando eu ouvi o primeiro som. Era um choro. Um choro baixo, abafado, de mulher. Fiquei imóvel, aguçando os ouvidos. O som vinha inequivocamente da direção da casa. Meu primeiro pensamento foi que talvez eu não estivesse sozinho. Poderia ser algum morador de rua ou outro explorador. Peguei minha lanterna mais potente e uma faca, por precaução, e caminhei lentamente em direção à construção. "Olá! Tem alguém aí?" chamei, minha voz soando estranhamente alta no silêncio. O choro parou instantaneamente. Esperei por alguns minutos. Nada. Apenas o vento. Pensei ter imaginado coisas, o cansaço da viagem pregando peças na minha mente. Voltei para a barraca, mas o sono havia fugido. Fiquei deitado ouvindo à noite, até que horas depois ouvi de novo. Desta vez não era um choro. Era uma súplica. "Por favor, me ajude!" A voz era feminina, fraca, mas clara. Vinha do andar de cima da casa. Gelei. Não era imaginação. Havia alguém lá dentro pedindo ajuda. Meu instinto de autopreservação gritava para eu entrar no carro e ir embora, mas minha consciência e minha curiosidade de fotógrafo eram mais fortes. E se alguém realmente estivesse em perigo? Com o coração martelando no peito, decidi entrar. A porta da frente estava destrancada, mas emperrada. Tive que usar todo o meu peso para abri-la, e ela rangeu de forma agonizante. O ar dentro da casa era pesado, mofado, com um cheiro de poeira moderna, madeira podre e algo mais. Um odor sutilmente adocicado e desagradável, que eu não conseguia identificar. O interior era um santuário da decadência. Móveis cobertos por lençóis brancos, agora cinzentos de poeira. Teias de aranha do tamanho de toalhas de mesa pendiam do teto. No chão, uma camada espessa de poeira e detritos registrava apenas as pegadas de pequenos animais. "Por favor, aqui em cima!" A voz soou de novo, mais perto. Subi a escadaria de madeira, que gemia sobre meus pés a cada passo. O andar de cima tinha um longo corredor com várias portas. A voz parecia vir da última porta à direita. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar. Era um quarto de casal. Uma cama grande com um dossel rasgado, uma penteadeira com espelho manchado e um guarda-roupa imponente. E, sentada na beira da cama, de costas para mim, estava uma mulher. Ela usava um vestido longo de um estilo que parecia ser dos anos 70. Seus cabelos escuros estavam presos num coque. Ela soluçava baixinho. "Senhora, você tá bem? Como entrou aqui?" perguntei, mantendo uma distância segura. Ela se virou lentamente, e meu sangue congelou nas veias. O rosto dela era uma máscara de poeira, não era uma metáfora. A pele estava completamente coberta por uma camada cinzenta e grossa de pó, como se ela estivesse deitada ali por 50 anos. A poeira preenchia suas órbitas, seu nariz, sua boca, criando uma face sem traços, uma escultura de pó e desespero. E quando ela falou, os lábios de poeira se racharam, e um pequeno sopro de pó saiu com suas palavras. "Ele não me deixa ir embora." Ela sussurrou, e a voz parecia vir de muito longe. "Nenhum de nós." Antes que eu pudesse reagir, ouvi um barulho vindo do corredor. Passos pesados, arrastados. Um homem alto apareceu na porta do quarto. Ele usava um terno antigo, também coberto pela mesma camada grossa de poeira. Seu rosto era igualmente uma tela em branco de pó. Ele não falou nada, apenas ficou parado, me observando. Sua presença era esmagadora, cheia de uma malevolência antiga e silenciosa. De repente, o chão do quarto começou a tremer. Um rangido metálico e alto veio de dentro do guarda-roupa. As portas do móvel se escancararam com violência e de lá de dentro não saíram roupas, mas uma nuvem densa de poeira que se moveu como se tivesse vida própria, formando duas pequenas figuras no ar, do tamanho de adolescentes. Elas flutuaram por um instante antes de desabarem do chão em duas pilhas de pó. O pânico finalmente quebrou minha paralisia.
Saí correndo do quarto, passando pelo homem de terno que não fez menção de me impedir. Desci as escadas aos tropeções, quase caindo. Quando cheguei à porta da frente, olhei para trás uma última vez. A família inteira estava no topo da escada. O pai, a mãe e as 2 nuvens de poeira que agora subiam lentamente, reassumindo a forma de seus filhos. Todos os 4 rostos, lisos e sem feições, estavam virados para mim. E então, em uníssono, eles abriram suas bocas de poeira e um terrível som encheu a casa. Não um grito, mas um suspiro coletivo, um vento de desespero que carregava o cheiro de terra seca e de túmulos esquecidos. Um vento que parecia querer me sugar para dentro, me cobrir com a mesma poeira, me fazer parte daquela herança de agonia. Corri como nunca na minha vida, não parei para pegar minha barraca, meu equipamento, nada. Entrei no carro, dei a partida com as mãos trêmulas e acelerei pela estrada de terra, sem olhar para trás. Eu podia sentir o olhar vazio deles nas costas, um peso de 50 décadas de sofrimento. Nunca voltei para buscar minhas coisas. As fotos que tirei naquela noite, que ficaram no cartão de memória da câmera, se perderam para sempre. E talvez seja melhor assim. Porque alguns lugares não guardam apenas histórias, guardam as próprias almas que viveram essas histórias. E a família do Coronel Anísio continua na Fazenda Boa Esperança, condenada a uma eternidade de poeira, esperando que alguém ouça suas súplicas e talvez cometa o erro de tentar ajudar, tornando-se o próximo prisioneiro daquela herança maldita.